Olá, meninos, estamos aqui novamente. Vamos continuar agora para a segunda parte, né, da nossa aula. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a equação reduzida da reta. O que será uma equação reduzida? A equação reduzida, na verdade, é aquela que vocês estão mais acostumados com ela. Então, a gente tem uma equação geral, então, da nossa reta R, né, que é dada por ax mais by mais c igual a zero. E para a gente determinar a equação reduzida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar isolar o y. Deixa eu pegar um ponteiro aqui para a gente poder fazer isso, então. Então, vamos lá. Então, isolando o y, ó. Para isolar, é só deixar o termo sozinho. Então, a minha equação está aqui, né? A minha equação é ax mais by mais c igual a zero. Para isolar, então, eu vou passar o termo ax para o outro lado de sinal contrário. E o termo do c também de sinal contrário. Então, como que fica? By é igual a menos ax menos c. O b que está multiplicando tem que passar dividindo. Então, nós vamos ficar aqui com menos a sobre bx e menos c sobre b. Essa aqui seria a nossa equação reduzida, mas é igual, já falei para vocês. Na matemática, a gente dá nome para as coisas. Então, esse menos a sobre b, nós vamos chamar ele de m. Então, minha equação reduzida vai ficar menos a sobre b, eu vou chamar de m. Então, nós vamos ter mx. E o menos c sobre b, eu vou chamar de n. Então, mx mais n. E essa é a nossa equação reduzida lá. Y igual a mx mais n. Ao invés de mn, vocês também vão poder ver que tem pessoas que colocam y igual a x mais b, tá? No lugar do m e do n. A letra que a gente dá o nome não importa, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá bom? Mas a gente vai usar nesse caso aqui na nossa aula o m e o n. O m, meninos, ele está relacionado com a declividade da reta, então ele é chamado de coeficiente angular. E ele vai ser determinado pela tangente do ângulo que forma a reta com o eixo do x. Então, quando a gente tem a reta com o eixo do x, ela forma um ângulo, e esse ângulo vai ser, a tangente desse ângulo vai ser o nosso coeficiente angular, que é o m. Já o n, ele é chamado de coeficiente linear, e ele é o ponto onde a nossa reta intercepta o eixo do y. Opa, eu coloquei o u aqui, é o y, viu, gente? Aqui, então, corrige, é y. Então, vamos ver, ó. Então, eu tenho uma reta, eu tenho um ângulo, que ela é formado, né? Forma-se um ângulo na minha reta. Então, esse ângulo aqui, a gente pode chamar ele de θ. A tangente dele é o quê? O meu coeficiente angular. Então, meu m é a tangente de θ, que também vai poder ser chamado de variação de y por variação de x. Por quê, professora? Porque se a gente vier aqui, ó, dá para formar um triângulo retângulo. E a tangente não é o cateto oposto pelo cateto adjacente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto, essa medida aqui, ela também pode ser encontrada aqui, ó. É a mesma medida, ou seja, é uma variação de y. Então, é um y aqui, por exemplo, um y1 menos um y0. E aqui? O cateto adjacente é uma variação de x, que vai de um x1 até um x0. Então, a gente pode chamar de ΔY por ΔX. E esse ponto aqui, ó, onde a minha reta intercepta o eixo do y, é o meu coeficiente linear, que é o m, tá? Então, igual eu falei para vocês, ó, o coeficiente angular da reta, ele vai ser escrito como ΔY por ΔX. Ou seja, uma variação de y, um y menos um y0 e um x menos um x0. E isso daqui dá para multiplicar isso em cruz, ó. É como se eu tivesse um aqui embaixo. Quando eu multiplico em cruz, então vai ficar 1 vezes y menos y0, y menos y0. E m que multiplica x menos x0, tá aqui, m que multiplica x menos x0. Essa é uma equação muito conhecida, ela é a equação do Yo-Yo-Michô. Ela é a equação, então, da reta. Yo-Yo-Michô. Por que Yo-Yo-Michô? Yo-Yo-Michô. Dá pra gente fazer exercício com ela? Claro que dá. Então, olha lá. Escreva na forma reduzida a equação da reta dada por R igual 3x menos 2y menos 6 igual a zero. Como a gente já tem a equação geral da reta, para a gente encontrar a equação reduzida, basta o quê? Isolar o termo que tem o y.
Então, menos 2y vai ficar no primeiro membro. Ó, o 3x nós vamos passar para o outro lado com o sinal contrário. Então, ele é positivo, ele passa negativo. O menos 6, da mesma forma, ele é negativo, a gente vai passar positivo, tá? Ou, perdão, aqui é menos 3x mais 6. Vamos multiplicar isso por menos 1. Multiplicando por menos 1, a gente troca todos os sinais. Então, 2y vai ficar igual a 3x menos 6. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. Passa dividindo, então, cada termo, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 3x sobre 2, menos 6 dividido por 2, e 6 dividido por 2 é o 3. Então, 3x sobre 2, menos 3. Essa é a nossa equação reduzida da reta. Agora, o segundo exemplo, escreva a equação reduzida da reta que passa por A e B. Meu ponto A é o 0 e 3, meu ponto B, menos 1 e 0. Como que nós vamos fazer isso? Tem várias formas de fazer. Então, primeira coisa que a gente sabe, a nossa reta ela é dada por y igual a equação dela, mx mais n, não é isso? Esse valor aqui do A, o 0 e o 3, é um x qualquer e um y qualquer. Assim como o B menos 1 e 0 também é um x qualquer e um y qualquer. Então, o que nós vamos fazer? Substituir cada um desses pontos. Então, meu ponto A substituindo, como que ele fica? Ó, no lugar do y, então eu ponho 3, que é igual a m, que multiplica o valor do x, no caso vai ser 0, mais n. 0 vezes m é 0. Então, vai ficar 3, que é igual a n. Então, já descobrimos o valor do n. Já facilita. Agora, nós vamos substituir o valor do b. Então, pego minha equação novamente. Y, que é igual a mx mais n. Agora, nós até já sabemos quanto é o n. E vamos substituir o x e o y, tá? Então, meu y agora vale 0, que é igual a m que multiplica o x. Meu x vale menos 1. É número negativo, não se esqueça de colocar entre parênteses. Mais o valor do n. Quanto que é o n para nós agora que nós já sabemos? É 3. Então, fazendo as contas, ó, 0 é igual a m vezes menos 1, menos m. Mais 3. Posso passar a letra para um lado e o número para o outro? Agora, eu vou voltar o m, tá? Por quê? Porque ele é negativo. Então, eu volto ele, volto positivo. Então, meu m é igual a 3. Tendo o valor do m e tendo o valor do n, eu consigo escrever, então, minha equação da reta. Ela não é y igual a mx mais n? Então, vai ficar y é igual a 3x mais 3. Essa é a nossa equação reduzida, então, da reta que passa pelos pontos A e B. Mais um exemplo para vocês, ó, determine uma equação da reta agora que passa pelo ponto A, 2 e 4 e tem o coeficiente angular 3. Então, para esse exercício, nós vamos usar o quê? Aquela última equação que eu ensinei para vocês, y menos o y0, que é igual a m, que multiplica quem? X menos x0, ioiô michu. Então, vamos substituir, ó. Lembra, esse ponto geral é um x, no caso 2, e um y, que é o 4. E o meu coeficiente angular, que vale 3, é o m. Então, nós vamos resolver, vai ficar igual a quanto? Ó, então, vai ser y menos o meu y, que é do ponto A, que vale 4, que é igual o m, que é o 3, que multiplica quem? O x menos o meu x geral, que é lá do ponto A, que é o 2. Como eu quero uma equação reduzida dela, eu preciso fazer o quê? A distributiva aqui. Então, vai ficar o quê? Y menos 4 é igual a 3 vezes o x, é 3x, e 3 vezes menos 2 vai ser menos 6. Para terminar, o que a gente precisa fazer aqui? Passo menos 4 para o outro lado no sinal contrário, ele é negativo, então nós vamos passar positivo. Então, vai ficar 3x menos 6 mais 4. Resolvendo, então, vamos ter y vai ser igual a quê? 3x e menos 6 com mais 4, devo 6 e tenho 4, menos 2. Então, essa é a minha equação reduzida da reta, que tem coeficiente angular 3 e passa pelo ponto 2 e 4. Na próxima parte da aula, então, a gente vai falar agora sobre as posições relativas entre as retas, tá bom? Espero vocês!